Terça-feira, 1º de agosto. Hoje celebra-se o Dia Nacional do Selo. Opção para a Vida, nesse primeiro dia do mês de agosto, vai estar trazendo dentro de instantes uma mensagem que nós ministramos em nosso templo, a qual tem como título Joio e trigo crescem juntos. Uma das parábolas que Jesus descreve nos evangelhos mostra diante de uma ilustração o papel do trigo e também a função do joio, que é muitas vezes de dificultar o crescimento do trigo e muitas vezes traz danos à lavoura de Deus, que é a sua igreja. Portanto, continue conosco. Queremos, nesse instante, fazer uma oração de gratidão por esse início de dia e essa semana que estamos iniciando o mês de agosto. Pai, obrigado por este dia, a semana que estamos iniciando, o mês de agosto, que Tu se digne de abençoar a cada internauta, a cada telespectador, e que a palavra que vamos receber dentro de instantes venha trazer edificação, despertamento, e que nós possamos fazer uma avaliação na nossa vida, se somos trigo ou se estamos nos comportando como joio. É o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. O mesmo capítulo, depois nós vamos ler os versículos 36 a 48. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite. Mateus 13, versos 24 a 30. Depois a gente dá um saltinho para os versos 36 a 43. Nós vamos ler. Leamos. Outra parábola Jesus propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Versos 36 agora. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Para ouvir, ouça. Amém? Podem sentar.
Meus irmãos, nós gostaríamos de dar um título a esse sermão, e o título que nós vamos dar é: o joio e trigo crescem juntos. O joio e trigo crescem juntos. E eu quero mostrar para vocês, numa ligeira ilustração, 30 segundos, a plantação de uma lavoura de trigo, aonde cresceu também, juntamente com aquele trigo, o joio. Eu gostaria de que vocês prestem atenção, é 30 segundos apenas. 30 segundos. O joio e o trigo. Então, no meio do trigo está o joio. Para quem não conhece o joio, esse é o joio, ó. E aqui o trigo, ó. Queria mostrar, né, uma curiosidade, muitas vezes nós não sabemos, falamos bastante do joio, do trigo. Isso aqui tudo é uma plantação de trigo, ó. E como muitos podem ver, no meio do trigo está o joio. Deu para você memorizar como é um pouco dificultoso numa plantação de trigo, trigal, você identificar quem é joio, a planta que está ali na condição de joio e aquela que está na condição de trigo. Não se choquem com o que eu vou dizer. Jesus disse que o joio estaria junto com o trigo. Sabe aonde? Na igreja. Não é lá no mundo, não. A igreja. E nessa noite, ao término desse sermão, eu espero que você, diante de Deus, diga: eu me considero um trigo e não um joio. Amém? Os mais antigos devem estar lembrados de uma propaganda que muito tempo veiculou na televisão, que era de um desodorante chamado Denorex. Quem lembra? E a propaganda dizia assim: shampoo, parece um remédio, mas não é. Não era essa propaganda? Pois bem, todos estão lembrados. Era um shampoo, né? Parecia ser um remédio, mas não era remédio. Há um adágio popular que diz: todo gato à noite parece pardo. Mas não é pardo, é gato. Há um outro ditado popular que diz que nem tudo que reluz é ouro. Parece, mas não é ouro. E há também uma conhecida comparação de peças de automóveis, que se você vai numa loja ou numa concessionária comprar uma peça original de um automóvel, tem garantia. É uma peça original. Mas quem não tem às vezes a condição de comprar uma peça original, porque ela é cara geralmente, ela é original, tem garantia, porém é um pouquinho mais cara, então vai comprar em outros lugares uma peça que tem a mesma função, mas que é apelidada de peba. Já ouviram? E tem pessoas que deixam de comprar uma peça original, que tem garantia, e vai comprar uma peça peba que às vezes, com pouco tempo de uso, vai ter que recompor aquela peça, porque ela não teve o tempo, a durabilidade que aquela peça original que tem garantia daria. Deu para você entender? Cuidado para que você às vezes não esteja passando-se como um crente peba. Por favor, me entendam. Eu estou sendo muito claro, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. É melhor você sair daqui com a sua convicção de que eu sou um cristão original, eu tenho originalidade, eu sou cristão de verdade, do que você ser comparado a um crente peba, que tem muitos por aí.
É sobre isso que eu vou falar agora. Essa parábola que Jesus falou sobre o joio e o trigo, que nós colocamos aí, o joio e o trigo crescem juntos, foi depois que Jesus falou sobre a parábola do semeador. Ele está falando numa sequência, ele vem sobre a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, uma parte caiu à beira da estrada, outra parte caiu no terreno rochoso, outra caiu entre os espinhos e outra caiu em boa terra e multiplicou-se de 10 a 30 e a 60 e a 100 por um. Foi Jesus quem contou essa parábola. Então, quando ele contou essa parábola, os apóstolos perguntaram: Senhor, nos explica, nos expõe. É uma das parábolas mais fáceis de ser interpretada. Então Jesus disse: olha, aquele que semeia são aqueles que estão pregando a palavra. Os gideões fazem isso, estão semeando a palavra através dos Novos Testamentos, nos hotéis, nos motéis, nas escolas, nos presídios, nas repartições públicas, nas casernas. Eles estão semeando a palavra, são aqueles que levam a palavra. A semente é a palavra. Aqui caiu à beira da estrada, vieram os pássaros comer e levaram. Ele disse: são aqueles que recebem a palavra, mas Satanás vem e rouba, e come, e consome, e a semente, ela não vai mais continuar ali para fertilizar, para reproduzir-se. Aqui caiu à beira do caminho, as aves vieram. Jesus mesmo deu a interpretação. Essa é uma das palavras mais fáceis de ser interpretadas. Satanás vem e rouba do coração. A outra parte que caiu num terreno rochoso, Jesus também traduziu: encontra o coração endurecido, empedernido. A semente quer se aprofundar as raízes para nascer, mas tem pedras, então impede que a semente ela possa crescer, desenvolver. Ela não tem como se desenvolver. Foi Jesus quem deu essa interpretação. A outra parte que caiu num terreno cheio de espinhos, são aqueles que recebem a palavra, mas os prazeres do mundo, efêmeros da carne, vêm e sufoca a semente. São aquelas pessoas que recebem a palavra e muitas vezes, por causa da sociedade, por causa de amizades e tantas coisas e determinados comportamentos sociais que querem preservar e manter, e que vai impedi-los ou bloqueá-los de continuar sendo fiéis, então se sentem sufocados e desistem, e a semente se dispersa. E aí Jesus disse: a outra parte que caiu no terreno fértil, reproduziu-se de 10 a 30 e a 60 por um, são aqueles que recebem a palavra, porque a semente caiu numa terra fértil, ela se reproduziu. E aí eu gosto de fazer uma comparação: se você plantar num terreno fértil um grãozinho de milho, com o passar do tempo em que ela vai ter aquele período de fecundação e a semente vai estiar e vai nascer daquele grãozinho que saiu 2 espigas, quantos grãos estão contidos em cada espiga? Saiu de um único grão. Então foi isso que Jesus falou quando a semente cai em boa terra. Isso nos lembra muito. Quando eu me converti, fomos 4 que fomos à frente. Eu já falei preguei uma ocasião sobre isso aqui, eu só estou lembrando para poder falar sobre a parábola do joio e o trigo. Éramos 4 jovens, num domingo à noite como esse. Nós estávamos numa igreja lá em Natal, minha terra natal, igreja presbiteriana, Nova Jerusalém. E quando o pastor fez o apelo, nós 4 fomos à frente, eu e mais 3, George, o Vicente e o Nelson. Nós 4 fomos à frente, fizemos a nossa decisão. Passaram-se alguns meses. O primeiro deles, o Nelson, disse: não dá para ser crente, estar em igreja, esse compromisso com a igreja, é muito bom, é muito bonito tudo que o pastor prega ali, ele foi ouvindo muitas, mas não tá para a minha praia, eu não vou continuar. E ele foi o primeiro a desistir. Depois o Vicente, também, passado alguns meses: não dá, eu não vou mais à igreja não, eu não vou deixar as coisas que eu tenho aí, rapaz, os finais de semana que a gente tem, a gente geralmente ia para as praias e ali a gente tinha bacanais com bebida, regada a bebida, muita coisa, não dá para mim, eu não vou deixar, eu não vou deixar de usufruir, de aproveitar as coisas que o mundo oferece. Lembrando que Jesus disse: aquele que achar que as coisas do mundo, quem achar que as coisas do mundo vai lhe dar prazer, perderá outra. Quem perder a sua vida para estas coisas que o mundo oferece, que não perde, vai ganhar a outra. E só ficou eu e o George. E passados mais ou menos 1 ano e alguns meses, daqui a pouco o Jorge também desiste.
a família fez pressão. Olha, nós somos de origem da maior religião, não podemos deixar de seguir a religião dos seus pais, dos seus avós. Então e por incrível que pareça, isso foi em 1969, a semente que caiu nesse coraçãozinho aqui, nasceu em boa terra, reproduziu isso de 10 a 30 e a 60 por ano. Então essa parábola que eu acabei de fazer, essa introdução, ela dá lugar a Jesus falar sobre a parábola do joio e o trigo. Ora, a semente que cai em boa terra é essa que vai se reproduzir de 10 a 30 e a 60 por um. Mas enquanto vocês ouviram nós lermos a parábola do joio, vocês perceberam que Jesus falou que veio o inimigo à noite. Por que à noite? Porque a noite representa trevas, e é exatamente aqueles que são plantados por Satanás, o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, que lança o joio junto com o trigo, para confundir, essa é a realidade, a veracidade daquilo que o Evangelho oferece, daquilo que o Evangelho realiza, que transforma, que restaura, que liberta, em detrimento do que não é, o que não pode experimentar, não pode apresentar como resultado, como fruto, aqueles que são joio. Um joio não vai reproduzir nada daquilo que nós recebemos na nova vida, como nos diz Paulo escrevendo 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Jamais o joio vai produzir absolutamente nada daquele que é comparado ao trigo. É por isso que você vê muitas vezes na igreja pessoas que ao invés de estarem ajudando a obra de Deus crescer, o trabalho desenvolver, o reino de Deus se expandir, fica muitas vezes atrofiando, impedindo, prejudicando, emperrando, porque eles estão na condição de joio. Pastor, agora o senhor vai me dizer quem é joio e quem é trigo. Fizeram essa mesma pergunta a Jesus, de acordo com a parábola que vocês ouviram. Então veio o inimigo, plantou, cresceu, no outro dia, olha, alguém chegou para o dono da terra, que tinha a plantação de trigo, e disse, olha, você plantou trigo, mas olha aqui, tem joio aqui no meio, vamos arrancar, porque está prejudicando a plantação do trigo. Não, disse Jesus, não façam isso, deixai-os crescer juntos, porque pode ser que vocês estejam querendo arrancar o joio, estejam arrancando o trigo, porque confunde, como vocês viram aí, confunde. Precisa ter uma percepção muito forte, para poder dizer, esse aqui é joio, esse aqui é trigo. Parece, mas não é, como o Denorex, é como a peça Peba, tem o mesmo formato, tem a mesma condição de fazer a peça funcionar no automóvel, mas não é original, é Peba. E aí você já deve ir fazendo essa pergunta a você mesmo, em que condição eu estou no reino de Deus? Que condição eu estou na igreja da qual eu faço parte? Como é que eu estou? Eu sou um crente genuíno, verdadeiro? Eu estou apenas me parecendo ser, sem ser? Eu estou brilhando como, citamos aquele ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro, eu sou luz verdadeira, como Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Aquele que estiver em mim não andará em trevas. Portanto, meus irmãos, é bom que nós pensemos nessa noite, seriamente, qual é a nossa situação. Eu não posso dizer, esse aqui é joio, aquele ali é trigo, aquele outro é trigo, esse aqui é joio, aquele é trigo. Eu não tenho condição de fazer essa indicação, ou essa afirmação, ou esse julgamento. Nenhum de nós tem esse direito. Como Jesus repreendeu os apóstolos, não façam isso, deixai-os crescer juntos. Ou seja, enquanto a igreja existir sobre a face da terra, seja igreja do Calvário, seja igreja pentecostal, seja igreja A ou B ou C ou D, não interessa, sempre vai ter joio no meio do trigo. E cada um que faça essa pergunta a si mesmo,
pelo meu modo de viver, pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento, pelo grau da minha espiritualidade, eu tenho realmente condições de dizer eu sou trigo ou eu não passo de joio? Eu nasci de novo, eu sou nova criatura, eu não sou nada. Porém, Jesus deu uma dica. A dica que Jesus deu foi essa: pelos frutos se conhece a árvore. Foi a única dica que ele deu. Não pode uma árvore boa dar má fruto, nem uma árvore má dar bom fruto. Pelos frutos conhecereis se é trigo, se é joio. E cada um é que deve fazer esse julgamento, cada um é que deve fazer essa avaliação, cada um é que deve fazer essa introspecção, cada um que deve fazer essa autoanálise. É como se você se colocasse diante de um espelho e começasse a ver o reflexo que aquele espelho está mostrando, as rugas, as pragas, né? O que a gente chama de bigode chinês, né? Que eu já estou apresentando, bigode chinês. É você que vai se avaliar, é você que vai se projetar naquilo que você na realidade é. Joio, meus irmãos, é uma erva tóxica que causa grandes estragos comuns em trigais. Quando misturado, prejudica outras sementes, outras boas sementes. Está mais para trazer prejuízos e danos do que para trazer benefícios à lavoura. E interessante que essa comparação que Jesus faz é daqueles que realmente, embora estejam na igreja, pertençam ou façam parte das agremiações, dos segmentos da igreja, dos trabalhos, das atividades da igreja, mas eles estão numa condição simplesmente de joio. E só o Senhor é quem faz essa leitura, só o Senhor é quem sabe, só o Senhor que faz esse julgamento. Não somos nós, porque Jesus inclusive disse: se for tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu olho, para que possas enxergar o argueiro do olho do teu irmão. Portanto, meus irmãos, Jesus quis mostrar através dessas parábolas que em sua igreja irá sempre existir, até o dia em que ele vier buscar a sua igreja, até o dia do arrebatamento, sempre vai existir, nunca vai deixar de existir joio misturado com trigo. E aí, meus irmãos, é bom que nós, diante dessa reflexão, quando Jesus expôs, os discípulos foram a Jesus, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu, é uma parábola facílima de ser interpretada. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Nesse momento vamos orar pela igreja, tanto no Brasil como em toda a face da terra, para que o Senhor abençoe a igreja, essa igreja que foi comprada com o precioso sangue de Jesus. Nosso Deus eterno Pai, te louvamos, te agradecemos, porque tu tens estendido as tuas mãos, abençoando o teu povo, espalhado por toda a face da terra. Onde houver um servo teu neste momento, comprado e lavado com o precioso sangue de Jesus, tu estenda as tuas mãos, abençoa a igreja no Brasil, ó Pai, a igreja que está localizada, ó Deus, em todos os lugares, principalmente aquela igreja, ó Pai, que está na missão de levar o teu santo evangelho. Portanto, ó Deus, receba a nossa oração neste momento em favor da tua igreja. Aviva o teu povo, Senhor, pois nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor.
galo canta na cumieira do paiol, anunciando ao sertão o nascer do sol. A natureza explode viva em alegria, celebrando a vida que se renova no novo dia. Nessa festança eu pulo cedo do meu giral, reúno as minhas 2 reses no curral, apeio uma, ordenho outra de cada vez, com gratidão ao Deus da vida que me fez. Sem cerimônia, volto pro meu rancho de sapê. Minha mulher já me espera com o café. Beijo os filhos, ajeito a boia na matula, troco a camisa, acocho a sela da minha mula. Vou pra cidade pra ver se agora consigo um jeito de atalhar essa conversa com o prefeito. As coisas andam destrambelhadas pro nosso lado, ainda na semana gastei o último trocado. O sol se esconde anunciando o fim da tarde. Eu estou de volta depois de um dia na cidade. Mais uma vez não me receberam pra conversar. Disseram que os homens viajaram pra capital. Nesse desatino a canção esgota, o peito aperta. Os olhos molham essa estrada que é tão deserta. Peço a Deus que não me deixe andar sozinho. Sua companhia traz esperança pro caminho. Enquanto sigo, penso naquilo que me espera. A mulher e os filhos estão orando na tapera. A confiança em Deus sempre nos sustentou, e é nessa força em Jesus Cristo que eu sempre vou. Mesmo que falte a doce fruta no pomar, ou se a malhada no curral já me faltar, ainda assim no meu Senhor me alegrarei, e ao Deus soberano minha força exultarei. Pois não é o homem quem assegura minha alegria, não é o dinheiro, conhecimento ou mesmo a lida. O meu caminho eu entreguei nas mãos do Rei, já não me abalo, somente nele esperarei.